Saúde e Vida volta falando sobre transplante de medula óssea. Ficou no ar a questão da utilização do cordão umbilical, de placenta, de ter um filho para se usar o cordão umbilical, a placenta para a doação para um outro filho mais velho que pudesse ter algum problema de medula óssea. Isso é possível? Como é que isso funciona? Existe um banco público desse tipo de material, digamos assim? Em relação ao que o deputado tinha questionado a respeito do armazenamento de placenta ou de cordão, existe uma coisa muito específica. Nós armazenamos o sangue do cordão umbilical. Certo. Eventualmente pode ser também armazenado pedaços dos tecidos da placenta, mas para uma outra utilização também. De qualquer modo, os bancos, quando a gente se refere banco de cordão, é banco do sangue do cordão umbilical que é armazenado. Ele é doado voluntariamente, armazenado. Ele pode ser feito por bancos privados ou por a rede pública. No Brasil, existe uma rede chamada Brasilcord, que é gerenciada pelo INCA e que coordena a abertura também de regionais, ou seja, de bancos regionais que vão armazenar isso. Perfeito. Doutor Benilton, perdão, mas quer dizer que quando nós falamos de células-tronco, do cordão umbilical, da placenta, nós, na realidade, estamos falando do sangue da placenta ou do sangue do cordão umbilical. Porque eu sempre imaginei que era o tecido. Não, isso é o sangue do cordão umbilical. A placenta é o tecido maior que suporta. Então, na verdade, o que se armazena e o que é rico em célula-tronco é o sangue do cordão umbilical ali. É isso que é armazenado. Que tem bastante quantidade de células imaturas, né? Que são as células-tronco. Que podem depois, dependendo do ambiente que elas estiverem, tomando um determinado corpo. Quanto à sua pergunta em relação à possibilidade de doação, essa também é uma situação pouco comum e pouco provável. Assim, pode acontecer, mas situação mais de enredos de novela que propriamente do nosso dia a dia. Tem seu valor trágico, mas assim, a ideia realmente de uma doação de sangue de cordão é normalmente não relacionado. Ou seja, se um paciente que necessita de um doador e não tem um no banco, e naquele caso específico foi solicitado de sangue de cordão, busca-se no banco de cordão um compatível. A chance, por exemplo, de alguém esperar que sua mãe, por exemplo, conceba alguém e que essa pessoa seja compatível, é muito complicado, são doenças muito graves, não dá para você esperar toda uma gestação. E além de tudo, existe 75% de chance do seu irmão não ser compatível. Bom, a gente já está quase chegando no final do programa. O custo disso, eu imagino que sejam custos altíssimos, só essa permanência pré e pós-imediata, né? Num hospital é algo custosíssimo, é UTI, é lugar que a pessoa fica praticamente isolada, né? Porque ela está sem células, sem produção de células. Isso é muito caro, o financiamento disso, o SUS, como é que fica? A gente separa por complexidade, por exemplo, o transplante autólogo a gente chama de complexidade 1, o halogênico aparentado 2, o não aparentado 3, né? Porque envolve uma série de complicações, né? E o custo também difere bastante entre eles, né? Principalmente pelas complicações, no caso infecciosas, precisam de antibióticos de última geração, né? E isso realmente tem um grande custo para o hospital. Porque há uma vulnerabilidade muito grande. Claro, a pessoa fica absolutamente vulnerável, né? A qualquer o paciente ataque chega infeccioso, né? Fica até mais de 30 dias internado, às vezes fica 60 dias, não dá para prever, mas o período de internação é muito longo, né? Então o custo... Quer dizer, 47 mil que o SUS paga, nem para o cheiro dá. É difícil a gente especificar o quanto disso cobre a função. E também os hospitais que transplantam também são hospitais muito específicos, a maioria deles universitários, com algumas verbas suplementares, então cada um vai se ajustando. Hoje em dia a gente tem duas formas de fomento aí, que é o sistema público e o sistema privado. A Agência Nacional de Saúde regulamentou também a cobertura de transplantes autólogos ou halogênicos pelos convênios. Então, aquelas pessoas que possuem o seu seguro de saúde hoje também já gozam dessa possibilidade de ter coberto. Não gostar muito, mas tem que pagar.
Mas o convênio é que vai fazer, o seguro de saúde é que vai fazer sua cobertura. Os outros quase 70% da nossa população, 80% quase, utiliza o serviço SUS. Os serviços SUS são centros muito específicos, ainda nascendo no Brasil em algumas regiões que antes não possuíam, estão sendo implantados recentemente. Quanto ao fomento, aí realmente é uma questão muito regional e da capacidade da própria instituição de criar sua estrutura que, com as verbas fornecidas pelo SUS, se sustente o serviço. Claro. Políticas públicas, o que seria importante? Bem, hoje a gente tinha discutido com o deputado... Até para aproveitar a presença do deputado aqui, né? Nós vemos uma coisa muito relevante, ao menos no nosso serviço, que iniciou-se há pouco tempo, que é como os pacientes vão se manter, ou sua família vai se manter durante o processo de transplante. Isso cai na vida de alguém como um raio, ninguém se prepara para isso. Então, de repente, alguém necessita que um membro da família seja transplantado. Então, assim, existe toda uma mudança do ritmo familiar, do sistema de trabalho, da disposição de familiares para cuidar dele. E aí eu acho que a gente poderia acrescentar algumas coisas. As ONGs atuam de uma forma muito interessante nisso. Talvez eu acho que aí, nesse momento, a gente necessite de uma maior ajuste, sobretudo de fomento a essas ONGs, essas instituições que prestam serviços aos pacientes, que acolhem esses pacientes no momento em que são fora do ambiente hospitalar. Deputado, é uma ideia, é possível, como pensar nisso? Olha, é verdade, hoje já existem várias organizações não governamentais, né, que estão olhando para a possibilidade de... A prefeitura, por exemplo, pode doar uma área a uma dessas organizações, né, e com a ajuda da comunidade, com captação de recursos, mesmo na iniciativa privada, mesmo junto às empresas, eles construírem um centro com todo o aparelhamento, toda a tecnologia que possa amparar essa pessoa que vai ser submetida ao transplante, né, e, portanto, vai passar por esse período de vulnerabilidade muito grande, né, podendo ter a segurança de que, olha, eu estou no lugar. Nós tivemos, o Dr. Robenilson já citou aqui a Asa Morena. A Asa Morena é uma organização não governamental lá de Sorocaba. A Nerli, que é uma amiga nossa que teve um problema na família, né, uma tragédia, ela perdeu uma filha, 15 anos, 14 ou 15 anos, a Morena, vem daí o nome da organização não governamental Asa Morena, porque depois de ter perdido a filha com leucemia, ela se doou integralmente a esse projeto. A Morena teve, no momento mais, eu diria assim, mais crítico da doença dela, descobriu-se que uma irmã oferecia compatibilidade. Foi feito o transplante, só que é o seguinte, a irmã tinha que vir aqui ficar com a outra irmã num apartamento. O apartamento não podia ter cortinas, não podia ter tapete, não podia ter carpetes, porque tudo era passível de gerar, digamos assim, germens, bactérias e tal. Quer dizer, nós precisamos ter esses centros de amparo, de acolhimento a essas pessoas que vão se submeter a um transplante de medula óssea com 100% de asepsia. Imaginemos um local que fosse muito parecido, muito assemelhado a uma UTI. Né? Esta é agora a meta de uma série de organizações não governamentais e que eu acho que tem que, inclusive, ser estimulados com recursos deputado, a gente públicos. Tem 50 segundos, só para o senhor falar como está o projeto. Ele volta para casa, aqui para a Assembleia Legislativa. Podemos ter esperança de que com alguns ajustes a gente aprova a medula aqui? Foi isso que nós acordamos, nós combinamos com o secretário estadual de saúde, né, Giovanni Guido Serri, e ele se comprometeu conosco em fazer uns ajustes finais no projeto, que está praticamente pronto, né, e enviá-lo para cá, enviar para a Assembleia Legislativa, para que nós aqui possamos finalmente
votar o projeto, aprová-lo, que ele seja sancionado e se torne uma nova lei estadual, contribuindo nesse processo todo, nessa rede, não é, de pessoas, instituições públicas, privadas, que estão hoje se dedicando à questão da medula óssea para salvarmos vidas e salvarmos pessoas, aí, inclusive, de algumas patologias que realmente só tem jeito com a doação, a recepção de medula óssea. Deputado, muito obrigada pela participação. Espero que da próxima vez a gente possa falar com uma lei votada, aprovada e que já vai estar sendo regulamentada para ser colocada em vigor no estado de São Paulo, que é o Promedula. Muito obrigada, doutora Ellen. Obrigada. Muito obrigada, doutor Rubenilson, pela participação. Acho que deu para esclarecer um pouquinho do que é esse mistério, né, que não é tão mistério, que é a medula óssea, como fazer um transplante de medula óssea, a importância desse procedimento. Obrigada a todos que acompanharam a Saúde e Vida de hoje, que fica por aqui, e temos um encontro num próximo programa. Até lá!